Opa, e aí? Bom, olha eu aqui de novo voltando depois de um sumiço de novo. Espero que isso não se torne um costume aqui do canal. Já adiantando um pouco o motivo de eu ter sumido, é que minha vida tava muito corrida, terminando a escola, formatura, vestibular, um monte de coisa. Quem já passou por esse processo sabe o quão desgastante é, e quem ainda vai passar por esse processo, já adianto, vai ser desgastante pra caramba. Então eu simplesmente não tava tendo tempo pra focar no canal. Só que agora eu não tenho mais muito o que fazer, eu tô com bastante tempo livre, então podem ter certeza que a frequência aqui no canal vai voltar. Zé da Manga! Talvez vocês estranhem um pouco porque esse vídeo não é uma gameplay, porque os últimos dois foram uma gameplay. E a questão é que eu quero trazer outros tipos de conteúdo aqui pro canal também, não me limitar só a gameplay. E não é que não vai mais ter gameplay, mas só que eu também não quero só focar na gameplay, tem outras coisas que eu quero trazer aqui pro canal. Então vai ficar meio alternado entre gameplay e outros vídeos diferentes de outras coisas que eu quiser fazer. E também sintam-se livres para deixar nos comentários algum tipo de vídeo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. Pode ser qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. E bom, não quero ficar enrolando muito mais, vou deixar vocês já com o conteúdo do vídeo que tá muito legal. Só que antes, vou pedir, pra vocês, por favor, se inscreverem aí no canal. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, ativem o sininho também para não perder os outros vídeos que eu vou estar postando por aqui. E também compartilhar o canal com um amigo. Eu tô voltando agora, o meu objetivo é voltar com tudo. Então quanto mais compartilhamento, quanto mais ajuda, melhor. Bom, mas sem mais enrolação, podem ficar aí com o vídeo. Eu acho que uma coisa que é bem perceptível no meu canal é que eu sou um grande fã de Jojo. Tanto pelo nome do meu canal, imagem do meu canal, o último vídeo que eu postei, os memes, as coisas que eu fiz durante os vídeos. Não acho que seja difícil perceber isso. E a verdade é que eu faço parte dessa grande comunidade de Jojo faz um bom tempo já. Então eu vi muita coisa acontecendo nessa comunidade. Peguei a parte 5 saindo, a parte 6 saindo em anime também. Acompanhei o final da parte 8 no mangá e agora o início da parte 9. Então faz muito tempo que eu tô no meio dessa galerinha do balacobaco. E fazendo parte dessa comunidade por tanto tempo, eu já acompanhei diversas discussões, debates e coisas do tipo a respeito da história, de personagens e de coisas do anime e do mangá em si. E uma opinião que eu vejo sendo bem difundida dentro da comunidade e que me deixa um tanto quanto incomodado é a opinião de que a parte 1 de Jojo é ruim. E eu vejo muita gente debatendo, conversando, ranqueando as partes de Jojo. E na maior parte das vezes eu vejo as pessoas colocando a parte 1 de Jojo lá embaixo, sendo ruim, sendo até horrível. E por causa dessa opinião, dessa concepção de que a parte 1 de Jojo é muito ruim, eu vejo muitas pessoas que simplesmente abandonam a parte 1 de Jojo, pulam a parte 1 de Jojo e vão para a parte 2, ou até mesmo para a parte 3. Em alguns casos eu vejo até pessoas que simplesmente não assistem o anime porque essa ideia de que a parte 1 de Jojo é ruim e tal, você fala, se o começo é ruim, então o resto do anime também deve ser. E toda essa visão de que a parte 1 de Jojo é ruim e que deve ser pulada, pra mim é totalmente errada, porque por mais que a parte 1 de Jojo tenha sim muitos pontos baixos, eu não nego isso, ela também tem muitos pontos bons, tem muita coisa legal e que merece ser destacada na parte 1. Então a minha ideia com esse vídeo é falar sobre os pontos bons e os pontos ruins da parte 1 de Jojo, debater sobre eles e mostrar que a parte 1 de Jojo é bem melhor do que muita gente diz por aí. E com isso também tentar convencer quem não assistiu a parte 1, quem pulou a parte 1, a dar uma chance pra ela e assistir. E pra quem nunca assistiu Jojo, eu mostrar o que é o anime e por que vale a pena sim assistir. Ou até mesmo só você que já assistiu a parte 1 de Jojo e não gostou, a ter um pouquinho mais de consideração e ver que a parte 1 de Jojo é sim bem melhor do que ela aparenta ser. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui nesse vídeo, que eu acho que é justamente o principal ponto que afasta muitas pessoas de assistirem a parte 1 de Jojo, é justamente a história da parte 1. E pra falar um pouco da história, nada mais justo do que eu fazer um pequeno resuminho ali da história, sem falar muita coisa, também porque eu não quero dar spoiler, porque eu não quero atrapalhar a experiência de quem não viu.
Phantom Blood, a primeira parte de Jojo, se passa na Inglaterra, no final do século XIX. Em 1800 e um pouquinho aí, eu não lembro de cabeça exatamente a data que o anime começa. Mas só que eu sei que a parte onde os personagens já estão mais adultos, o Jonathan e o Jill, se passa em 1880. E a história começa quando uma carroça cai de um penhasco. Na verdade é uma carruagem, mas eu vou chamar de carroça porque é bem mais legal. E essa carroça pertencia à família Joestar, uma família bem rica ali da região. E essa cena mostra a carroça caída do penhasco, mostra a família que se acidentou. E nessa cena chega um homem. E esse homem é o Dario Brando, que é apenas um bandidinho junto com a esposa dele. A esposa dele não tem muito a ver com isso aqui não. Ele chega lá justamente pra roubar, né? Os pertences da família rica, porque eles são ricos, ele acha que todo mundo morreu e ele é um bandido, ele vai roubar isso aí pra comprar cachaça depois. Só que quando ele vai chegar perto do homem mais velho ali, que provavelmente é o pai da família, pra roubar as coisas dele, pegar o anel que ele tava no dedo e tal, esse homem acorda. E ele se revela sendo George Joestar, o pai de fato daquela família, que tava junto com a esposa dele e o filho dele, que é o Jonathan Joestar, o Jojo, o protagonista da parte 1. Pra quem não sabe por que Jojo se chama Jojo, é porque cada parte de Jojo conta a história de um membro da família Joestar, tipo, descendente e tal, e todos eles têm um nome, tem dois Joe, tipo, Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo. Então se chama Jojo porque todos eles têm o apelido de Jojo. E quando o George, ele acorda e vê o Dario na frente dele, ele instantaneamente pergunta se o filho dele sobreviveu, a mulher dele sobreviveu, e o Dario simplesmente fala que o cocheiro, né, que é o piloto da carroça, e a esposa dele tinham morrido, tinham ido de arrasta pra cima, tinham ido de lojas americanas, mas o filho dele estava vivo. Então o George agradece, né, o Dario por ter salvo a vida dele, mal sabe ele que o Dario foi lá só pra roubar ele. E a partir daquele momento ele meio que cria uma dívida de vida com o Dario, falando que a família Joestar seria eternamente grata a ele e essas coisas aí. Mal sabe ele que esse é o maior erro que ele poderia ter cometido na vida inteira dele. E no final dessa cena, que eles estão na carroça, conversando e tal, é interessante porque justamente no finalzinho dela, quando ela acaba, escorre um pouco ali de sangue das pessoas ali que tinham morrido no acidente por cima de uma máscara de pedra que estava dentro de uma maleta que estava nos pertences da família Joestar. Essa máscara de pedra, eu vou explicar o que ela é mais pra frente, mas ela ativa e daí tem uma transição muito da hora e parte pra um pouco mais no futuro. Então alguns anos se passam, uns 10 anos, alguma coisa assim, e a gente acompanha um pouco do que aconteceu depois desses anos. A gente vê o Dario com o filho dele, que é o Dio Brando, simplesmente o maior bandido, cafajeste, salafrário, mal amado, verme que existe no mundo dos animes. E a gente também vê um pouco do Jonathan com o pai dele, o cachorro dele ali e tal, na mansão da família. Então nisso tudo a gente vê que o Dario, ele tá muito doente, muito doente, ele tá com o pé na cova, ele tá quase indo de base. E nisso ele escreve uma carta, entrega pro Jill e fala pra ele enviar essa carta pra família Joestar, porque como a família Joestar tem uma dívida enorme com o Dario, porque o Dario meio que salvou eles, ele disse que a família Joestar ia acolher o Jill e ele ia poder ter uma vida muito boa e muito melhor do que aquela vida que ele tem. Só que na verdade ele falou pro Jill dar um jeito de roubar tudo pra ele, de ficar rico e conseguir pegar toda a herança deles. E é justamente isso que o Jill faz. A família Joestar recebeu a carta e atendeu o pedido do Dario. Eles acolheram o Jill e o Jill passou a viver ali na casa como se ele fosse um filho da família Joestar. E o Jill já chega na mansão do jeito mais cabuloso possível, pulando de dentro da carroça, jogando a mala, tendo uma cena muito da hora com um close na cara dele, uns efeitos sonoros muito da hora também. Chega dando uma joelhada no cachorro do Jonathan que pula na frente dele, o Jonathan fica bravo, porque o Jonathan tinha falado que o cachorro era manso, que ele não ia atacar, e o Jill mesmo assim bateu no cachorro, pra você ver a índole do homem. Então aparece o pai do Jonathan ali nessa cena, ele separa os dois, que os dois estavam meio que brigando, e fala, né, pra eles se acalmarem, daí ele apresenta o Jill à mansão, aos funcionários da mansão, e o pai do Jonathan também fala pros funcionários darem o mesmo tipo de tratamento que eles dão pro Jonathan pro Jill, que agora ele meio que também faz parte da família. E daí quando eles já estão subindo pra ir pros quartos, fazer as coisas e tal, o Jill
Jill, ele simplesmente briga com o Jonathan de novo, só porque o Jonathan queria ajudar a levar as coisas do Jill pro quarto dele. Ele já mete lá algum papinho com o Jonathan ali, falando que ele é superior, que ele não tá nem aí pro Jonathan. E daí pra frente é só pra trás, assim dizendo. O Jill faz a vida do Jonathan virar uma bela de uma merda. E assim, propositalmente, né? Lógico, o Jill é muito mais educado, muito mais certinho do que o Jonathan. Então o pai do Jonathan já fala: nossa, eu mimei demais meu filho, olha isso, eu tenho que começar a ser mais rígido com o Jonathan. O Jill sai espalhando um monte de mentira do Jonathan pelas regiões, falando que ele é X9, um monte de coisa. E tudo isso porque ele não gostava do Jonathan. E também porque ele tinha, né, o plano na cabeça dele de fazer a vida do Jonathan ser uma merda e depois no futuro de algum jeito roubar completamente toda a herança da família. E até quando o Jonathan consegue uma namorada, foi uma menina que ele salvou de uns valentão lá no início, que no caso é a Irina. O Jill não aceita isso, porque como assim? O Jonathan, que é um verme, um pedaço de nada, um saco de bosta, tem uma namorada e eu não. Então ele vai lá e faz o quê? Exatamente, rouba o primeiro beijo da Irina antes do Jonathan. Por sinal, depois disso ela limpa a boca com água barrenta, porque ela abomina o Jill. Tá certo ela. Essa cena também tem a clássica cena do Konodio da... a cena que virou o maior meme de Jojo. Então o Jonathan percebe que a Irina tá evitando ele, daí por consequência acaba descobrindo o que o Jill fez. Daí os dois brigam, o Jonathan desce a porrada no Jill, o Jonathan humilha o Jill no soco. E o Jill fica em choque porque, né, ele perdeu uma luta. O Jill não deveria de perder nada, principalmente pra um riquinho mimado igual o Jonathan. E daí o pai do Jonathan chega, bota eles de castigo e daí a gente corta pra quando eles ficaram mais velhos. Bom, acho que com esse pequeno resumo já dá pra ter uma boa noção sobre o que é a história e como ela vai se desenrolar. Tem muito ponto que eu não abordei, tem muito ponto que eu passei por cima e tem muito ponto que eu vou abordar mais detalhadamente ao decorrer desse vídeo. Porque como eu falei, isso aqui não é um resumo, isso aqui é só uma análise de alguns pontos. Eu também não vou me aprofundar tanto porque, de novo, não quero dar spoiler para qualquer pessoa que não assistiu. E analisando melhor a história da parte 1, surge uma pergunta que eu vejo muita gente fazendo, que é por que a parte 1 de Jojo é tão estranha. Só que não é esse esquisito, essa bizarrice comum de Jojo. Porque a bizarrice comum de Jojo, ninguém que é fã reclama. Mas só que a parte 1, ela tem algumas coisas que tornam ela estranha e é um estranho um pouco desagradável. Eu acho que um dos principais fatores para isso acontecer é justamente o tipo de história da parte 1. Todo esse plot de uma família rica que adota um filho pobre, que vive em condições muito ruins e depois, por causa de tudo que o filho passou, ele quer roubar a herança da família e tal. Isso é uma história clássica de um drama familiar. Só que esse tipo de drama tem um problema que ele é muito exagerado. As expressões faciais, as falas, os sentimentos dos personagens, tudo é extremamente exagerado. Eles fazem tudo ficar muito maior do que parece, e isso é uma coisa característica desse tipo de história. E é por causa disso que eu gosto de falar que Phantom Blood é uma grande novela mexicana. Sim, uma novela mexicana. Isso porque esse arquétipo de história é um dos maiores estereótipos de novela mexicana que tem. Na minha vida, já vendo, passando na televisão, vendo minha avó e outras pessoas assistindo, tem muita novela mexicana com um plot muito parecido. E aí que tá a questão. Jojo também é assim. Jojo também tem como a principal característica dele esse exagero, essa bizarrice. Você tá assistindo Jojo, você vê os personagens fazendo poses estranhas e sugestivas o tempo todo. Você vê os personagens gritando, os personagens tendo reações muito exageradas a certos tipos de coisa, tendo emoções muito maiores do que eram pra ter. Dá sempre um close na cara do personagem quando ele tá fazendo uma expressão esquisita, falando uma frase meio estranha. Um exemplo disso é o Kakyoin, quando ele tá com a cereja na boca, ele fica fazendo... Além também do fato dos personagens, até a parte 3 pelo menos, serem exageradamente musculosos. E outra coisa que também contribui muito pra isso é o traço de Jojo. O estilo de arte do Araki, desde sempre, ele tem uma característica que é um traço bem bruto, bem agressivo de certa forma. Ele faz questão de realçar muitas coisas. É sempre um traço bem exagerado,
trabalhado com muitos detalhes, às vezes marcas no rosto que seriam sutis, que faz questão de marcar bem, sabe? É o tipo de desenho de Jojo, você olha o traço de Jojo, você sabe que é Jojo mesmo sem nem ter assistido Jojo. E o que acaba acontecendo com isso tudo é justamente a junção desses dois fatores. Um arquétipo de história que já é naturalmente exagerado e lotado de excessividades e coisas do tipo, com uma obra que o foco dela, que uma das principais características dela é ser exagerada, é ser absurda e bizarra. O que acaba acontecendo com essa junção é uma excessividade muito grande de fatores que acabam ficando muito saturados. Como, por exemplo, o drama desse tipo de história, de drama, fica muito mais dramático e sem sentido. Fica um drama com coisas que não precisavam ter drama, fazer uma tempestade em um copo d'água em muitos momentos que não precisava. E a bizarrice e a estranheza de Jojo acaba ficando um estranho não muito legal, não fica aquele estranho gostoso de assistir de Jojo, é como se fosse um estranho de mal feito. Então meio que essa junção dessas duas coisas que são exageradas por natureza acaba por ofuscar as partes boas dos dois lados. E essa tática de juntar coisas e ficar exagerando demais elas é uma das principais características de uma sátira, de pegar coisas e exagerar demais para ela ficar esquisita e realçar os pontos negativos dela, enquanto os pontos positivos acabam ficando de segundo plano, ou acabam nem aparecendo. E isso meio que acabou acontecendo com a parte 1 de Jojo, mas não é a intenção da parte 1 de Jojo ser uma sátira. Phantom Blood tem a premissa de ser um drama sério, de ser uma história séria, mas só que por causa dessa junção desses exageros acaba ficando estranho, acaba ficando uma história muito pastelona, e as ações dos personagens, as falas acabam ficando tão forçadas que ficam parecendo produção independente de baixa renda, tipo websérie de youtuber, sabe? E um fator que deixa esse ar pastelão ainda maior em Jojo é o narrador. O narrador de Jojo é simplesmente um dos melhores narradores que a gente tem nesses animes que possuem narradores que aparecem com bastante frequência. O que acontece é que na parte 1, o narrador ele acaba realçando e enfatizando umas coisas que não precisava, que acaba ficando engraçado, mas só que não é pra ser engraçado. Em muitos momentos ele faz algo parecido com aquela cena de Death Note, que o Kira tá comendo batatinha e escrevendo as coisas no Death Note, e ele acaba enfatizando tanto que ele vai pegar uma batatinha e comer e fica uma cena épica dele só comendo batatinha. Isso acaba acontecendo em muitas cenas de Jojo. O que não me entendo errado, é legal, é engraçado, mas só que o foco não é ser engraçado. E além do narrador, a gente também tem alguns casos de alguns personagens, que quase 100% dos casos é o Speedwagon, que ele sempre fala o que acaba de acontecer. O Jonathan dá um soco e o Speedwagon fala: meu Deus do céu, o Jonathan deu um soco. E tem um nome específico para esse tipo de fala, onde o personagem acaba de falar o que acabou de acontecer, mas só que eu não lembro, eu pesquisei e não consegui achar. Se você sabe, por favor, deixa aí nos comentários. E todos esses fatores acabam contribuindo para a parte 1 de Jojo ter esse ar cafona e pastelão, ou até mesmo parecer que ela é mal feita. E tem um motivo para a parte 1 de Jojo ter sido feita assim. É bem mais simples e chato, assim, dizendo, do que parece ser. Não foi uma ideia genial do Araki de fazer uma sátira ou de mostrar como esse tipo de história tá batida ou coisa do tipo, não. Phantom Blood é do jeito que é por causa da época que ela foi escrita. Para quem não sabe, o mangá de Jojo começou a ser publicado no final de 1986. Ou seja, é muito, mas muito antigo. Isso faz com que Jojo seja tipo 10 anos mais velho do que One Piece. Então a história, ela é muito antiga. E ela foi feita aos moldes das coisas que faziam sentido naquela época. Essas expressões exageradas, com muita ênfase nas palavras, com os personagens querendo se mostrar sempre muito certinhos, muito bonzinhos, tendo muitas frases de efeito, são coisas muito comuns da época. Se você pega qualquer coisa da época, é lotado disso. Seja filmes, séries, mangás, animes, HQ também, da Marvel, da DC, tem muitos desses personagens com muitas frases de efeito. Então, isso é muito coisa da época. E é por causa disso que hoje em dia não é tão interessante, porque hoje em dia não é o que o público quer. Hoje em dia esse tipo de história não vende. Muitos desses clichês e arquétipos dessa época acabaram saturando demais, porque foram feitas muitas vezes. E são bem antigos, assim dizendo. Bem antigos, eu digo uns 30 anos.
Mas só que pra esse tipo de indústria acaba sendo muito tempo. E hoje em dia são coisas saturadas, né? São coisas que muitos falam que é coisa de velho. Esse tipo de filme, esse tipo de série é coisa que meu pai via quando era criança. E isso, querendo ou não, acabou acontecendo com a parte 1. Ela ficou defasada, ela envelheceu mal e não se adequa ao tipo de história que vende hoje em dia. E muito disso também, da parte 1 de hoje ter ficado defasada e estranha, é justamente a junção da história. Porque a história, ela é um shonen, Jojo é um anime shonen, né, de ação, luta, essas coisas, vocês sabem o que é um shonen. Junto com esse tipo de drama, que são coisas de nichos muito diferentes que acabaram juntando e não dando tão certo. Eu não tô falando que shonen não pode ter drama, tem muito shonen que tem drama e o drama é muito bem desenvolvido e agrega muito pra história. Só que nesse caso, a junção desses dois fatores não ficou tão interessante. Acabou ficando esquisita, acabou juntando um nicho de história que poucas pessoas gostam num tipo de história que é muito popular. Então as pessoas vão ver e o grande público que não gosta desse tipo de história vai acabar achando esquisito, e o pequeno público que gosta às vezes também vai acabar achando esquisito porque a junção não ficou legal. E esses são alguns fatores que eu acho que tornam a história de Jojo e tornam a parte 1 bem estranha e que acaba fazendo muitas pessoas se afastarem e não gostarem da parte 1. Só que mesmo assim, mesmo a história sendo batida e bem cafona, a parte 1 tem muita coisa legal e que merece destaque. Já no começo do primeiro episódio dá pra ver uma coisa bem interessante. Jojo não tem medo de ser violento. Isso pra mim é um ponto muito positivo. Não porque eu gosto de gore e violência, mas sim porque eu sinto que esse tipo de coisa precisa ter em um anime shonen, em um anime de ação. Porque isso torna as coisas muito realistas. Porque um personagem tomando um monte de soco, sendo cortado por espada, e o cara não sofrer nenhum tipo de dano aparente, não ter um sinal de que o cara tá ferido, não faz sentido, tira completamente o realismo da coisa. Por mais que essas obras sejam fantasiosas, elas precisam ter um pouco de realismo para sentir que aquilo ali aconteceu de fato. Muitos animes não têm isso. One Piece, por exemplo, só começou a ter um pouco disso agora, mais recentemente no arco de Wano. Isso é um ponto muito positivo em Jojo, porque Jojo faz isso sem medo. E também ainda no começo do anime, quando passa a parte da carroça e tem um pequeno time skip que mostra o Jonathan e o Jill já meio crianças, pré-adolescentes ali, tem uma dinâmica muito interessante na cena de apresentação dos dois. Que começa mostrando o Jill com o pai dele ali na periferia da cidade, vivendo uma vida horrível, o pai dele já bem doente e tal, e o Jonathan na mansão dele, vivendo com tudo que ele precisa, tendo uma vida feliz com o pai dele, tendo o cachorro dele, se vestindo bem, vivendo em um lugar bonito. E a gente também é apresentado a personalidade e a índole dos dois. O Jonathan sendo um menino bonzinho, que apesar de fraco fisicamente, porque ele é bem novo, ele já chega com tudo pra brigar com os piá que tá zoando com a cara de uma menina. E ele apanha. Ele apanha bastante até. Só que os meninos deixam a menina em paz. E o Jonathan fala que ele não fez isso pra impressionar a menina, mas sim porque ele quer ser um cavalheiro. E depois mostra o Jill sendo um cara bem arrogante e egocêntrico. Pra conseguir ter um pouco de condição de vida, ele fica passando a perna na galera, ganhando das pessoas em jogos, e sendo tratado muito mal, com muito desdém. E o Jill mostra também um profundo ódio que ele tem por toda aquela situação e por todas aquelas pessoas. E até que ele vai parar na casa dos Joestar e acontece o que eu falei no resumo. E essa parte das cenas alternadas é bem interessante porque a gente consegue ver o contraste entre a vida dos protagonistas. A diferença de quem tem tudo e de quem não tem nada. Os efeitos que as condições sociais dos diferentes lugares acabaram causando com os dois meninos. O Jonathan, por ter uma questão de bens materiais muito boa, por ter sido sempre ensinado a ser uma boa pessoa, acabou crescendo sendo um menino bom. E o Jill, por outro lado, ele não teve nada. As condições de vida dele foram horríveis. O pai dele tratava ele super mal. A mãe dele, depois de um tempo, também acaba morrendo. E o pai dele trata a mãe falecida dele com muito desdém. Desses trapos da defunta! O pai do Jill não tava nem aí, só queria cachaça, nunca demonstrou um pingo de afeto pro Jill. E tudo isso fez o Jill ser uma pessoa fria e sem sentimentos.
E quando ele teve uma oportunidade boa, com uma família que acolheu ele de braços abertos, para ele começar a ter uma vida melhor, uma vida boa, sendo mais aceito pela sociedade, ele simplesmente não acatou o afeto e as coisas boas que a família ofertaram para ele. Ele simplesmente chegou lá e quis roubar tudo. Ele simplesmente quis fazer com que toda aquela vida daquela família fosse completamente destruída, simplesmente porque ele não teve nenhum tipo de afeto a vida inteira dele. Então, quando ofereceram afeto pra ele, ele simplesmente olhou para aquilo e percebeu que aquilo não é necessário, porque ele viveu a vida toda sem ter nada disso, e ele conseguiu se virar, ele conseguiu se tornar uma pessoa forte. E eu acho que essa cena de contraste é extremamente interessante, traz um dinamismo muito bom pra história, porque você entende os personagens e você entende o lado dos dois e fica curioso pra saber a interação deles ao decorrer daquele momento. E à primeira vista você pode não notar isso, à primeira vista você pode ver só uma apresentação dos dois personagens principais da obra. Só que quando você reassiste essa cena prestando mais atenção, você percebe que essa cena na verdade está apresentando o principal conflito da obra, o bem contra o mal. Talvez vocês estranhem um pouco essa partezinha aí, porque talvez minha voz esteja um pouco estranha. É que eu tive que regravar essa parte depois de um tempo, e meio que minha voz não tava tão legal, porque eu tava meio doente até um tempo atrás, então é só nessa parte. Depois volta a ficar normal. Espero que vocês não se incomodem pelo fato da minha voz estar meio estranha. Essa relação de bem contra o mal que a parte 1 de Jojo traz é de longe a melhor apresentação desse tipo de conceito dentro de todas as partes de Jojo. A relação entre o Jonathan e o Jill, muito pelo fato deles serem irmãos, acaba contrastando tão bem na personalidade, nos trejeitos dos dois, que acabam deixando essa relação de bem contra o mal muito bem marcada. De longe a parte 1 é a que melhor apresenta o bem contra o mal, assim dizendo, protagonista contra antagonista. Por mais que tenha, assim, outras partes que apresentem essas relações bem apresentadinhas e bonitinhas, separadinhas, a parte 1 é que melhor apresenta, assim, já de início, o que eu acho que é um dos grandes pontos fortes da parte 1. E bom, já que eu citei a interação do Jill com o Jonathan e os conflitos que eles têm, vamos falar sobre o ponto que, na minha opinião, é o ponto mais alto de toda a parte 1, que são os personagens. A parte 1, diferente de outras partes de Jojo, ela tem um charme único por focar toda a história dela na relação entre os personagens. O foco da parte 1 é justamente a relação entre o Jonathan e o Jill e os conflitos que os dois vão desenvolvendo ao decorrer de toda a história. Lógico, outras partes também têm o foco nos personagens, também desenvolvem eles, têm um aprofundamento muito grande no desenvolvimento deles durante a história inteira. Só que Phantom Blood tem como o principal objetivo o conflito entre o Jonathan e o Jill. A parte 3, por exemplo, tem o foco na jornada, tem o foco na viagem deles saindo do Japão, indo até o Egito para poder confrontar o Jill. A parte 4 tem o foco no cotidiano dos personagens. Por mais que a parte 4 também foque nos personagens e nos conflitos que eles têm, o objetivo da parte 4 é focar no cotidiano. Então, ela tem um foco sim nos personagens, mas o foco principal mesmo, toda a trama se desenrola para mostrar o cotidiano dos personagens. A parte 4 é um slice of life. Então, a parte 1 é sobre o Jonathan e o Jill. A parte 1 se desenrola toda a partir dos conflitos entre eles. E quanto mais a história avança, mais esses conflitos vão se intensificando e escalonando de uma maneira absurdamente bizarra. Tudo começa com o Jill batendo no cachorro do Jonathan justamente quando o Jill chega na mansão. Depois, o Jill sendo melhor que o Jonathan em absolutamente tudo. E o Jonathan vai cada vez mais tendo a sua imagem queimada por causa das ações do Jill, por causa das mentiras que ele espalha. E depois ainda, o Jill beija a namorada do Jonathan. E isso acarreta numa briga, numa luta física entre os dois. Então, cada vez mais vai aumentando o grau do conflito que eles têm. E isso se intensifica ainda mais quando eles ficam mais velhos, onde o Jill planeja matar o pai do Jonathan de pouco em pouco com veneno, e depois o Jonathan descobre tudo isso, e os dois têm uma briga feia. Depois o Jill descobre os poderes da máscara de pedra, coloca a máscara de pedra no rosto, se torna um vampiro, mata o pai do Jonathan, e dali pra frente o conflito cada vez escalona ainda mais.
Entendem o que eu quero dizer? Toda a trama de Phantom Blood se baseia nesses conflitos e como eles escalam de forma absurda e bizarra. E o centro disso tudo são os personagens. É o Jonathan e o Jill. E daí entra aquele ponto que eu falei anteriormente, que é o grande contraste entre os dois personagens. O Jill, ele pode ser visto até como uma própria encarnação da maldade. Ele é manipulador, egoísta, arrogante, uma pessoa fria, que não se importa com nada além dele mesmo. E o Jonathan, por outro lado, ele é bondoso, ele é um homem honrado, ele é um homem gentil, com um coração puro e que gosta de ajudar as pessoas. E eles tinham que ser dessa maneira para a história fluir do melhor jeito possível. Eles são extremamente estereotipados e exagerados, tanto na sua personalidade como no porte físico deles e os conflitos até. Eles sempre são estereotipados e exagerados em tudo isso. Eles são tão exagerados que até chega a ser caricato, a ser cômico. Mas é exatamente isso que faz a história fluir de maneira tão boa. O fato do Jonathan ser bonzinho demais, ele ser um homem honrado e lutar pelo bem das pessoas que ele ama, com a maior pureza possível naquilo que ele faz com que ele contraste muito com o antagonista da história, que é o Jill, que por causa disso aparenta ser pior ainda do que ele realmente é. Não que o Jill já não seja completamente desprezível por si só, não acho difícil alguém olhar pro Jill e perceber que ele é podre em todos os sentidos, menos na beleza. Daí não tem como dizer que esse homem é feio. Só que a maldade do Jill se torna ainda mais malvada, assim dizendo, pelo fato dele direcionar essa maldade a uma pessoa extremamente boa. O Jill se torna uma pessoa ainda mais desprezível por estar indo contra e fazendo mal para alguém tão puro e gentil como o Jonathan. Então os personagens tinham que ser dessa maneira para fazer esse tipo de história exagerada de novela mexicana fluir da melhor maneira possível. O fato dos personagens serem estereotipados, serem caricatos, fazem essa história ser essa grande novela mexicana bizarra que todo mundo ama. E esse eu acho que é o principal fator que torna a parte 1 única. A parte 1 tem a sua individualidade em ser isso, essa grande novela mexicana. E pelo fato dos personagens serem extremamente estereotipados e exagerados, fazem essa novela mexicana ser ainda mais interessante e mais divertida de se assistir. Pelo fato dela acabar ficando estranha, acabar ficando bizarra demais, meio que acabou casando perfeitamente com o tipo de história que Jojo gosta de ser uma história meio estranha e bizarra. Por mais que, lógico, tenha todos os pontos negativos e as coisas que acabam afastando as pessoas de assistirem a parte 1 que eu falei nesse vídeo inteiro. Só que mesmo assim, a parte 1 ela se encaixa de uma maneira muito diferente e única em toda essa grandiosidade que é Jojo. E o último ponto que eu queria falar é justamente o fato da parte 1 de Jojo ser a parte 1. A parte 1 de Jojo é a primeira, é o começo de tudo. A apresentação desse universo, a apresentação da família Joestar, a gente conhece o vilão principal da obra, que é o Jill, o Ramon, que é o sistema de poder que eles usam, que eu não falei nesse vídeo, justamente porque se eu for falar do Ramon eu quero fazer um vídeo só sobre ele. A gente é apresentado a família Zeppeli, a gente é apresentado a Máscara de Pedra, os vampiros, a esse misticismo todo que é muito desenvolvido e mais aprofundado ao decorrer das outras partes de Jojo. A gente conhece e entende o estilo do anime, a bizarrice que ele tem, tudo começa aqui. Você pode sim começar pela parte 2 ou pela parte 3, nada te impede, mas o ponto é que por mais que a parte 1 seja chata, com uma história ultrapassada, cheia de clichês e tals, é aqui onde tudo começa. Ela tem muito mais do que uma história cafona, ela tem uma profundidade escondida nos personagens, um charme único, cenas marcantes, muitos memes e coisas que foram geradas aqui na parte 1, principalmente o meme do Kono Dioda, que é simplesmente o maior meme de toda a comunidade de Jojo. E pra mim essa é a beleza de Jojo, a individualidade de cada parte de Jojo. Cada uma tem uma coisa que torna ela única e completamente diferente de outra parte. E Jojo em si também é uma obra completamente única e diferente. A bizarrice, a estranheza, o absurdo, o traço de Jojo e o design dos personagens, as músicas, as aberturas, as trilhas sonoras, as histórias, a estrutura da obra que é bem diferente de um anime, de um mangá comum, porque é dividido em partes, com protagonistas diferentes a cada parte. Tudo isso em Jojo
é único, tudo é bizarro, tudo é estranho, e isso faz com que essa obra seja simplesmente linda e maravilhosa. E bom, eu espero ter conseguido convencer vocês com os meus pontos e as minhas opiniões sobre Phantom Blood, que ela é bem melhor do que parece ser. Talvez algumas coisas eu tenha falado meio errado, talvez algumas coisas eu tenha me embananado um pouco. É o primeiro vídeo que eu faço nesse estilo, então com o tempo eu vou melhorando e trazendo mais coisas. Eu espero também ter convencido quem não assistiu a parte 1, quem pulou a parte 1, a assistir, vai lá, compensa. São 9 episódios, se assiste rápido. E pra quem tem um amigo que pulou a parte 1, pode mandar esse vídeo aqui também, vamos ver se eu consigo convencer ele a assistir. Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, alguns pontos eu não abordei aqui no vídeo, porque eu não quero estragar a experiência de quem não assistiu a parte 1. E alguns outros eu quero abordar em vídeos separados, porque eu acho que é mais interessante, tem muito mais coisa para se abordar. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like aí para ajudar. Comenta o que você achou, se você tem mais alguma coisa a destacar na parte 1 que eu não falei. E também se você tem uma ideia contrária que eu falei, sintam-se livres aí para debater comigo nos comentários. Se vocês eventualmente forem se xingar ou me xingar aí nos comentários, por favor, se xinguem com amor. E também podem comentar qualquer outra ideia ou assunto de vídeo aí que vocês achariam legal eu trazer aqui pro canal. Vou estar aberto a qualquer sugestão aí que vocês deixarem. Só não sei se eu vou conseguir fazer tudo que vocês falarem, porque eu também sou uma pessoa só fazendo tudo isso, então vou tentar acatar ao máximo dos pedidos aí. E também pedir para vocês se inscreverem e ativarem o sininho. Tô voltando com tudo, então quanto mais apoio, mais incentivado eu vou estar e mais vídeo eu vou trazer para vocês. E também pedir para vocês me seguirem nas minhas outras redes sociais, que vão estar aí na descrição e na tela, principalmente aí que eu vou estar trazendo muito mais conteúdo curto e coisas do tipo. E é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui e nos vemos em um próximo vídeo.